Maracanã e Fortaleza ficaram no 1-1 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Mais um jogo que não convence, né, Minhoca, do Fortaleza, pelos comentários que eu li de alguns torcedores. Mais um jogo que o Fortaleza toma gol, né, não consegue ali ter clean sheets, né, como chamam no campeonato inglês, né, numa defesa segura, ali toma gol todo jogo. O ataque também não consegue ser tão produtivo, colocar muita bola na rede. Enfim, quero sua análise desse empate, que pode até, no cômputo geral, né, tem um jogo de volta, o resultado não é tão ruim, mas começa a preocupar um pouco, né, esse Fortaleza. Boa noite, Fábio. Primeiramente, avisar que eu estou com esse eco, porque eu estou numa sala que está gerando eco, então o primeiro aviso é esse, né? E segundo, que também a gente vai fazer uma análise mais rápida, até porque estou só na espera aqui de uma carona, mas deve levar por volta de uns 30 minutos, então dá tempo de analisar a partida com tranquilidade. Hoje o problema não foi o jogo em si do Fortaleza. Claro que também o jogo em si temos o que falar, mas foi mais o resultado, né? Porque o Fortaleza produziu chances claras para fazer gol. O problema que você acabou de citar, né, do sistema defensivo, é um problema desde o ano passado. E olha quem jogou hoje. Foi 2 jogadores contratados, o Kusevich e o próprio Cardona, né? O Tite ainda está de fora, e o Brits estava expulso. Então, não é uma questão mais de um problema, né, assim, pontual. É um problema recorrente, né? O Vojvoda não consegue melhorar o seu sistema defensivo. Só que, e aí, Fábio, o que eu imagino que o Fortaleza esteja passando nesse momento é até difícil falar isso, mas é aquela falta de inteligência com a partida, entendeu? Entender o que acontece na partida. Você que deve ter acompanhado o jogo da quinta-feira, Botafogo da Paraíba e Fortaleza, você viu que o Botafogo fez um sistema defensivo para dificultar para o Fortaleza e não teve tantas chances de ataque, né? Tanto que o Fortaleza teve chances, né? Pedro Rocha, né, teve 2 possibilidades, acabou desperdiçando. E hoje foi assim, numa proporção maior, né? Quando a gente olha o primeiro tempo do Fortaleza contra o Botafogo da Paraíba, as chances que perdeu, e você vê o jogo de hoje, e aí já com um time mais próximo da equipe titular, né? O Fortaleza teve totais condições. Logo no começo da partida foram 2 chances claras, uma do Marinho, outra que foi um passe, né, do Tinga de calcanhar para o Pochettino, que ele chuta, a bola vem no pé do Lucero, e o Lucero está numa fase ruim, perde um gol inacreditável, perdeu uma no primeiro tempo também, que ele costuma não perder. O Marinho teve também no segundo tempo 2 chances, uma que ele parte livre, demora com o Lucero do lado, e aí acaba perdendo a oportunidade, o zagueiro do Maracanã acaba salvando. Uma outra que o Galhardo tocou com açúcar, ele pisa na bola e sai até machucado. Teve uma com o Kevin, ou seja, foram várias possibilidades. Esse foi aquele jogo que se fosse jogo único, o Fortaleza poderia ter se atrapalhado, né? Poderia ter disputado nos pênaltis. Por que eu estou citando isso? Porque na quinta-feira o Fortaleza vai enfrentar o Retrô, que até a gente já debateu aqui, né? O jogo juntamente contra o Náutico. Então, no jogo de hoje, ele é novamente um novo aviso para o Fortaleza, que vai ter, no jogo da quinta-feira contra o Retrô pela Copa do Brasil, uma possibilidade, né, de não cometer erros. Hoje, o problema do Fortaleza não foi falta de bola, foi efetividade. Mas, ainda dentro da partida, Fábio, a gente pode elencar problemas que o time ainda tem. O Fortaleza, por isso que eu estava citando dessa inteligência emocional, o Fortaleza, quando toma o gol, mesmo tendo começado bem a partida, o Fortaleza passa a jogar de maneira nervosa. O Vojvoda até consegue corrigir isso no segundo tempo, acho que ele fez a leitura corretíssima, né? Eu não teria tirado o Machuca, mas eu acho que ele deveria ter sacado o Marinho, né? Colocado o Machuca pela direita. Moisés entrou muito bem, e acho que ele errou muito no jogo passado, quando não acionou Moisés em nenhum momento do jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste. Só que o jogo era nervoso, porque o Fortaleza perdia gol, e isso ia gerando uma ansiedade. Não à toa, eu acho até que a arbitragem, nesse ponto, até de uma certa maneira, beneficiou o Fortaleza, porque, na verdade, ela, na minha avaliação, prejudicou o Maracanã, né? Caberia um segundo amarelo para o Pacheco, e aí eu estou falando, não é baseado no que eu acho, não, no critério que o árbitro estabeleceu. O árbitro, todo lance que tinha uma jogada de um ataque que era matada pelo jogador, ele dava amarelo.
e o Pacheco já estava amarelado, fez ali uma falta para tomar o amarelo, no critério do árbitro, só deixando claro, e ele não deu. E ele fez a mesma coisa já no finalzinho, o Zé Wellison também fez uma falta para matar, né? E ele acabou também não dando amarelo, os jogadores do Maracanã reclamaram muito, mas o Fortaleza, ele vive esse momento de instabilidade desde o começo da temporada. Então a gente não pode atrelar ao que aconteceu, né, no jogo lá em Pernambuco, antes mesmo do jogo, o jogo contra o América de Natal, o jogo contra o CRB, o jogo contra o próprio Sport. O Fortaleza não tem se portado tão bem, né? Até mesmo nos jogos dentro de casa, como esse do América de Natal que eu citei. Por isso que fico alerta para o jogo da quinta-feira da Copa do Brasil. Se o Fortaleza cometer o mesmo deslize, seja jogando mal, ou seja sendo incompetente, como foi o caso de hoje da partida contra o Maracanã, o Fortaleza corre o risco, de fato, não só de cair na segunda fase da Copa do Brasil, como não chegar na final do Campeonato Estadual. Fortaleza ainda é favorito, Fortaleza ainda tem muita qualidade, Fortaleza pode fazer das chances que fez hoje gols, pode até jogar mal e ainda se classificar, tanto na quinta como também no domingo, para a final do Campeonato Cearense, mas o Fortaleza não vem com equilíbrio. E a gente não consegue ainda desenhar o Fortaleza ideal. Tá difícil imaginar. A gente tem uma base do que é o Fortaleza ideal. Mas, por exemplo, o Pacheco, depois dessa volta, ele fez 2 partidas muito ruins, assim. O Pacheco não é de chamar, realmente não está jogando também. Não foi bem contra o Botafogo, não foi bem novamente agora nessa partida. E o meio de campo, né? Que o Pochettino novamente fez uma partida ruim. Cauã é o jogador que tem jogado melhor as partidas com a cabeça do Fortaleza nesse período. Então, de uma certa maneira, o que a gente tem percebido que o Fortaleza do jogo pede. Um jogo onde ele precisa ser mais impetuoso, um jogo que ele precisa acelerar, um jogo que ele precisa estar focado com a cabeça no jogo, não se perder por conta de reclamação, porque o time está fazendo cera. Então, acho que isso está faltando para o Fortaleza de 2024. É um risco que ele está atravessando nesse momento para um momento decisivo, de Cearense, de Copa do Brasil e também de Copa do Nordeste. Então, para mim, o Fortaleza, novamente, né, deixou escapar uma possibilidade de abrir uma vantagem para já encaminhar a vaga para a final, e aí, obviamente, o Vojvoda vai ter que trabalhar muito bem esses próximos dias. Tá ok? Tá ok. Eu não sei se foi eu ou você que travou, viu, Minhoca? Alguém Pode coloca ser, no chat. pode ser eu também, assim, mas enfim. Eu não sei se... Aqui o Rodrigão dá uma ajuda. Ah, foi o Minhoca que travou, tá? Então está explicado. Eu fiquei na dúvida achando se era eu ou você aqui. Eu não queria falar para também não te atrapalhar. Não, mas enfim. Mas a voz saiu de boa ou travou também? Não, deu para entender. Deu uma pequena travada, mas foi pouca coisa. Deu para captar aí o seu raciocínio sobre essa atuação. Hoje, sem Brits e Pikachu, né? Que foram expulsos contra o Ceará, fizeram muita falta, Minhoca? E as opções deram resultado? Eu fui perguntado isso também já no finalzinho aqui da transmissão da rádio, e aí também ainda incluíram o Caleb, né? O Caleb tá fazendo falta? Eu falei, claro que tá fazendo falta, né? O Caleb é um jogador de muito talento. O Brits também é um jogador que é muito importante. O Pikachu também é bem importante. Eu acredito até que essas possibilidades que o Fortaleza foi enumerando, acho que algumas delas o Pikachu teria feito, pelo menos uma delas, né? Mas, enfim, eu não acho que o problema hoje do Fortaleza são ausências de alguns jogadores. É o coletivo do Fortaleza. Por isso que eu falei na inteligência emocional com o jogo, entendeu? Entender quando o jogo tem uma urgência e entender quando o jogo precisa. O Fortaleza era mais time do que, aliás, é mais time do que o Maracanã. E não teve a devida calma, sabe, para concluir jogadas, para finalizar chances claras de gol, chances claríssimas de gol. E nesse aspecto, né, pesa. Do outro lado, no jogo do Botafogo, por exemplo, faltou urgência para o Fortaleza. O Fortaleza não teve urgência, né? Ficou com uma dificuldade, sem objetividade. Acho que ali no jogo do Botafogo da quinta-feira foi muito mais um erro do Vojvoda, eu até cheguei a citar aqui na live. Então, eu acho que os jogadores ausentes, eles fazem falta. Mas não é esse o real motivo, pelo menos no meu modo de ver, que é o problema do Fortaleza hoje. Hoje é o coletivo. O Fortaleza hoje, Fábio, ele não tem um encaixe. A gente pode até falar, pô, como é que o time desse não tem encaixe se boa parte dos jogadores são remanescentes do ano passado?
Porque não é só por conta da ausência do Carlos Alexandre, por exemplo, que alguém pode imaginar. Na verdade, esse mesmo time, é bom lembrar, e você vai lembrar, Fábio, na reta final do ano passado, houve um momento que deu uma pane. E não era só por conta da perda do título da Sul-Americana. Claro, vai. A partir do quarto jogo, já não é mais esse justificativo. Não há mais justificativo hoje para o Fortaleza, por exemplo, de empatar com o Botafogo da Paraíba, obviamente com todo respeito, mas com o próprio Maracanã. O Fortaleza tem essa obrigação como time, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, de saber se impor, mesmo jogando mal. Mesmo jogando mal, você tem que saber se impor nesse contexto. E o Fortaleza vem tendo a dificuldade em várias partidas com esse cenário. Então, vai precisar melhorar. A temporada do Fortaleza, ela pode começar já com danos graves, como, por exemplo, a eliminação de Copa do Brasil, não chegar na final do Campeonato Cearense, ou até mesmo perder o título, que tudo bem que a meta do Fortaleza é chegar na final, mas a expectativa do torcedor é de novamente, porque, novamente, o Fortaleza está numa primeira divisão, com um orçamento maior, contra, no caso, o maior rival, no caso o Ceará, que está numa Série B, né? Então, eu vejo que, por mais que o Campeonato Cearense ele tenha aí um plus, tá, o hexacampeonato, o que mais importa para o Fortaleza é o que virá pela frente, a Sul-Americana, a Série A, porque muita gente coloca o Fortaleza, e com razão, o Fortaleza num patamar de meio de tabela, 10º, brigando ali para o Sul-Americana, primeira parte da tabela, mas hoje não dá indício dessa maneira. Claro, até lá, muita coisa pode acontecer, mas o Fortaleza tem mostrado dificuldades de encaixe, e aí é onde algumas peças não estão rendendo, né? Dá para ver claramente que alguns jogadores estão mais abaixo, outros jogadores precisam ter mais sequência, não dá para escantear alguns atletas. Acho que o Vojvoda cometeu alguns erros nesse período, como, por exemplo, o jogo do Machuca contra o Ferroviário. Ele entrou muito bem. No jogo seguinte, ele não teve sequência. O Moisés, que fez um gol contra o Sport na Copa do Nordeste, não teve chance contra o Fluminense do Piauí, não teve chance contra o Botafogo da Paraíba, foi ter chance hoje e mostrou que é um jogador de qualidade, mesmo não tendo voltado tão bem. Então, ainda precisa um alinhamento, e aí tudo isso cai nas mãos do Vojvoda. O Vojvoda é um excelente treinador, mas no momento ele não está conseguindo encontrar um equilíbrio ideal da equipe. E aí muitas vezes, né, a maneira como o time se porta dentro de campo, isso vai gerando uns problemas que muitas vezes a equipe não se sobressai, né? Essa qualidade que o Fortaleza tem não fica demonstrada. E aí isso vai gerando a pressão. O torcedor hoje, por exemplo, que veio aqui à Arena Castelão, vaiou após o término, mas eu acho que ele vaiou muito mais por conta da expectativa. O que é que o torcedor espera do Fortaleza? Que ele não tenha problema para ganhar do Botafogo da Paraíba, que ele não tenha problema para ganhar do Maracanã. E é isso que aconteceu. Eu tinha citado isso até na rádio na segunda-feira, que tanto Ceará quanto Fortaleza, eu não participei ontem, né, teriam adversários capazes, porque os dois, para mim, estão dando margem. Ontem o Ceará ganhou na última bola do jogo, Fortaleza hoje também poderia ter vencido, mas o futebol apresentado até aqui é um futebol que não é suficiente para essa qualidade se sobressair dentro de campo. Então, essas ausências que você mencionou, não acho que seja o principal problema. Para mim, está muito mais na base do coletivo e do encaixe como time que ainda não está, o Vojvoda não conseguiu acertar. Em relação ao seu comentário, o Ângelo Rafael, ele tem um comentário interessante aqui. Ele fala que o problema é coletivo, porque os testes do Vojvoda e o rodízio de jogadores comprometem o entrosamento e o conjunto do time. Na hora que ele adotar uma escalação homogênea, o time tende a melhorar. Nessa semana ficou meio claro, né? Contra o Fluminense do Piauí, contra o Botafogo, não foi nem reserva nem titular, foi meio misto, né? Os dois jogos. Ele não optou ali por, vamos colocar o reserva contra o Botafogo, o titular contra o Fluminense e o titular completo contra o Maracanã. Enfim, ele foi meio mesclando, né? Para ir ali com jogadores também titulares. Isso também prejudica esse entrosamento? O Vojvoda, ele não tem essa de time titular. Acho que o Ângelo, até por ser tudo do Fortaleza, já sabe muito bem isso, porque desde 2021 é assim. Mas nessa coisa de rodar o elenco, algumas peças não vão corresponder. Não dá para jogar sempre, porque o Fortaleza jogou na segunda-feira, né? Domingo/segunda, no Piauí. Quinta-feira estava aí na Paraíba, na sua terra, Fábio. Já voltou para cá. Quinta-feira já joga de novo. Domingo já joga de novo. Agora o Fortaleza, se for avançando nas fases, nas competições, não tem mais folga, né? Assim, o Fortaleza possivelmente só vai ter folga em setembro,
se ele for avançando em todas as competições, em setembro, já estou dizendo. Então, se ele for passando Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, Sul-Americana e tudo mais, vai ser aquele calendário extenso. E o torcedor quer isso, quer o calendário extenso. Até lá, você precisa ter um elenco homogêneo. O que eu acho que ainda não está totalmente encaixado, que é isso que o Ângelo fala, não teve ainda a composição do time considerado ideal. E aí eu vou só entrar um pouquinho. Eu acho que no gol já está estabelecido, o João Ricardo é o goleiro titular. Na linha defensiva, eu acho que também está bem estabelecido, né? Tite e Brits ainda são titulares. Acho até que o Kusevich veio fazendo partidas um pouco melhores, né? O Cardona ainda é um pouco... perde algumas jogadas, o próprio Kusevich também, mas a defesa não melhorou de maneira significativa da temporada passada para essa. Está muito parecido, assim, nada para chamar também a ponto de 2 zagueiros que vão tirar a titularidade do Tite, ou até mesmo do Brits. Então, Kusevich e Cardona são zagueiros, acho que do mesmo patamar, né? Dos zagueiros que estão, talvez, um pouco abaixo em termos de características, saída de bola aérea, por exemplo. Né? O Cardona é melhor do que o Tite, na saída de bola o Tite é melhor do que o Cardona. Então, uma coisa pela outra. Quando a gente chega no meio de campo, Fábio, aí eu acho que é onde mora o problema do Fortaleza. Porque, tudo bem, o Caio realmente é uma ausência muito grande. O Cauã tem essa característica. E a peça que, teoricamente, é para ser a outra, né, nesse rodízio de atletas, deveria ser o Rossetto, que ainda não está em condição física. Então, como o Fortaleza demorou muito para conseguir fechar com esse outro volante, e esse volante que chegou é um volante que não atua desde novembro, isso compromete. Porque aí, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, ele colocou Pedro Augusto, que não está jogando bem, o Sacha, que jogou muito bem, por exemplo, mas o Sacha foi um jogador que jogou muito avançado. E o Pochettino, que depois também que ele teve um problema aí, né, físico, também não fez 2 grandes atuações. Então há um problema hoje no meio de campo do Fortaleza. Eu acho que o ideal do Fortaleza hoje, né, nesse desenho, e aí até imaginando esse cara mais adiantado, que o Kevin foi escolhido, não foi tão bem. O Cauã, que eu já falei, né, é um jogador que está indo muito bem. O Luquinhas, por exemplo, não está jogando bem. Então a peça talvez ideal seria o Caleb, juntamente com o Cauã e Zé Wellison, formando ali talvez o trio de meio de campo mais considerado hoje melhor. Mas isso não é nenhuma garantia, porque ainda há a questão das laterais, o Tinga muitas vezes comete falhas, o Pacheco, por exemplo, caiu de rendimento. E o setor ofensivo, que o Lucero, por exemplo, está perdendo gols que não costuma perder, né? O Galhardo tem a questão, né, sempre dessa dificuldade. Ele é um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, mas é um jogador que nem sempre consegue acertar tantas jogadas, mas eu ainda acho. Caí. Deu uma oscilada, Minhoca. Agora voltou, agora ok. Eu acho que a internet está oscilando. O lado direito do Fortaleza tá ok, né? Tá dando as travadas. O lado direito do Fortaleza hoje é o Pikachu. Eu acho até que o Vojvoda tem a opção de colocar mais gente ali pelo lado direito. O Machuca, por exemplo, pode jogar pelo lado direito. Só que ele parece que ele só entende que o Machuca joga pela esquerda. Você pode ter Pedro Rocha e Moisés do lado esquerdo, Machuca e Pikachu pelo lado direito. E na minha avaliação, o Marinho hoje está vivendo um momento de mais instabilidade, né? Então, isso. E o ataque, né? Fortaleza não conseguiu contratar nenhum centroavante, né? Pensou em contratar o Vargas. Então, nesse momento, eu acho que nessa formação inicial dos jogadores iniciais do Fortaleza, ainda há lacunas. Principalmente, eu acho que o meio de campo é o que está faltando encaixar até para conectar melhor defesa e ataque, mas é bom lembrar, defesa também, como eu citei, ainda precisa melhorar. Os zagueiros que chegaram não elevaram tanto nível assim. Muita gente reclamando do Marinho, Minhoca. Muita gente fala que desde a cirurgia do final da temporada passada, ele não é mais o mesmo. Tá devendo mesmo o possante Marinho. Inclusive tem uma especulação que ele pode voltar para o Vitória, enfim. Mas não vem agradando, não agradou de novo hoje. O Marinho, ele sempre foi um jogador muito mais da característica individual, né? Do que da característica coletiva. E o Vojvoda sempre foi um treinador que os jogadores brilham mais com ele quando são mais coletivos. Eu não gostei muito da condição do Marinho na época. Não acho que é também, não presta e tal, não sei o quê. Mas eu não acho que ele é um jogador de encaixe para o modelo do Vojvoda. Acho que ele é um jogador que tenta muito. Hoje, o primeiro tempo dele eu até gostei. Mas ele, depois do segundo tempo, perdeu muitas chances, né? Assim, chances claras. Está numa fase, né?
Acho até que o Fortaleza tem que repensar isso para um segundo semestre, porque eu não vejo o Marinho crescer tanto de rendimento. Eu acho que o Marinho é exatamente esse jogador hoje, um jogador que, se talvez for um time muito dependente do individual, como era, por exemplo, o Santos, como era o próprio Vitória, na época que o Marinho estava lá, aí ele pode ainda render alguma coisa. Mas no contexto do Fortaleza, eu acho difícil que ele vá melhorar tanto. Eu acho que ele ainda pode colaborar, mas em termos gerais, não consigo ver tanto assim. Bom, vamos para os melhores e piores, Minhoca. Hoje, quem você destaca positivamente e depois negativamente? O melhor, acho que até foi eleito o melhor da partida, o Cauã. Cauã, uma desenvoltura. Eu tenho falado desde o primeiro jogo dele. Todo mundo fala do Kevin, né, e tudo mais. Para mim, o Cauã, dos jogadores jovens, é de fato o melhor atleta. Assim, disparadamente, o jogador com melhor desenvoltura. A jogada do gol, para quem for observar, é uma inversão de bola que ele dá para o Tinga. O Tinga recebe com muita liberdade para fazer o cruzamento e sai o gol do próprio do Céu. Mas eu digo a construção mesmo, sabe? Nessa ideia de substituir o Caio Alexandre, a peça que mais se assemelha é o Cauã. A grande questão é que ele é um jogador de 18 anos, entendeu? Ele pode ser uma peça como foi o Hércules até um tempo atrás. Mas no momento o Cauã, para mim, é o jogador que vem rendendo mais no Fortaleza. Então, para mim, o Cauã vai como principal ponto positivo. Vou citar também a boa entrada do Moisés. Moisés entrou muito bem na partida de hoje. Acho que foi uma peça que deveria ter sido acionada no jogo passado. E o Voivoda tem que ir tentando com ele. Jogou mal, beleza, vai para o banco. Mas no outro jogo também não pode não ser mais acionado. Na minha avaliação, o Moisés não pode ser opção atrás do Kevin, entendeu? O Kevin é um jogador de qualidade, mas o Kevin ainda não é um jogador maduro para embates, para jogadas individuais. Isso, o Moisés é melhor. Então, é melhor apostar no Moisés do que apostar, na minha avaliação, no Kevin, que é uma peça que entrou também muito bem, apesar de ter perdido um gol inacreditável também hoje. Então, eu acho que eu consigo destacar eles dois. Da zaga ali, não coloco ninguém. Zé Wellison, nada também muito chamativo. E é isso, o Lucero, eu acho que ele perdeu gols inacreditáveis. Ele faz o gol, mas perdeu gols inacreditáveis. Então, eu não vou citar um terceiro, não. Vou ficar com esses dois. Aí, do lado negativo, não. Do lado negativo, aí tem mais gente. O Bruno Pacheco foi mal, bem mal na partida. O Marinho também vai entrar nessa conta, porque realmente não ajudou tanto, né? Foi um jogador que foi bem abaixo também. Então, Pacheco e Marinho foram jogadores que não colaboraram tanto. Pochettino, certamente, também outro jogador que não conseguiu criar jogadas, fez alguns cruzamentos ali, mas perdeu muita jogada no meio de campo, então essa influência no meio de campo pesou muito contra o Fortaleza em parte da partida. E deixa eu lembrar, o Lucero fez o gol, se salva, sabe? Mas o Lucero tá perdendo gol inacreditável, assim, então fica aí esse alerta, né? Fez o gol, que garantiu pelo menos o empate para o Fortaleza, mas se o Fortaleza não quiser ter mais pressão e, obviamente, vexame, né? Eu acho que a palavra é essa, que é cair numa Copa do Brasil na segunda fase e cair numa semifinal de Campeonato Cearense, você tendo o melhor time e o melhor orçamento, aí o Fortaleza vai ter que fazer bem mais do que está apresentando nesse atual contexto. Só uma dúvida, Minhoca. Empatar o próximo jogo é pênaltis ou o Fortaleza tem a vantagem da melhor campanha? Não, né? Fortaleza agora vai para 2 jogos onde o empate para ele é penalidades. Seja com o Retrô, seja com o Maracanã e pênaltis. E aí eu já falo isso desde o ano passado, né? Para mim, pênaltis para o Fortaleza não é algo que o Fortaleza deve buscar. Né? Claro que dependendo do contexto, se você estiver perdendo, né? Fazer o empate ali para ir para os pênaltis já é um lucro, mas o Fortaleza não tem bons batedores. Né? O Lucero é o melhor batedor, mas os outros não são nada confiáveis. Nem Pikachu, tal, Galhardo. Enfim, esses jogadores têm um certo problema para bater penalidades. A boa notícia é que os jogos são em casa, né? Principalmente o jogo contra o Retrô, né? Óbvio que o jogo contra o Maracanã seria em casa, mas pelo menos não tem que viajar, né? Se fosse um jogo em Recife, seria uma situação bem mais delicada, né? Até além do desgaste da viagem, até porque foi o local do atentado. Por falar nisso, Melca, vamos colocar em pauta aqui a camisa que o Voivoda usou com marcas de sangue, enfim. Eu vi muita gente... umas pessoas acharam legal a forma do protesto, outras acharam exagerado o marketing, fazer uma camisa em relação a isso.
Enfim, qual a tua visão em relação a essa... Que, na minha opinião, foi um protesto, assim. Até algumas pessoas falaram que o Fortaleza está exagerando, mas, pô, cara, não foi preso ninguém. Quase morreu um jogador. Então, acho que o Fortaleza tentou o direito ali de usar o marketing também para chamar atenção para um problema que não foi resolvido, né? Até agora ninguém foi preso. Enfim, qual a tua visão em relação a esse protesto hoje? Lembra, não foi só o Vojvoda, né? Os jogadores entraram em campo com essa camisa, o Vojvoda ficou ali na beira do gramado com ela durante o jogo. Mas eu acho que o protesto é válido, entendeu? Assim, foi um caso muito grave que aconteceu. A gente já viu vários casos graves de violência no futebol brasileiro. Esse foi muito grave. Esse é daqueles que a gente vai lembrar por muito tempo. Poderia ter acontecido uma tragédia. E a camisa vinha com 1,5 centímetros, que foi o que aconteceu a ponto de quase algo mais grave acontecer. Então, eu discordo completamente quem imagina assim, que o Fortaleza está colocando como se fosse uma coisa, sabe, exagerando na situação. Eu acho que o Fortaleza está indignado com essa situação. Assim, tem que estar indignado. Aliás, todo mundo tem que estar indignado com isso. Não dá para a gente simplesmente, Fortaleza, aconteceu, vida que segue. Não é vida que segue, cara. Não é vida que segue. A partir do momento que a gente deixa aceitar uma situação como aconteceu essa, e parte para a próxima, exatamente. Aí uma cadeira que aconteceu lá no Grenal, a gente vai banalizar só porque, não, foi uma bomba que aconteceu em São Lourenço da Mata, na saída do jogo. Aí agora, então, tudo que é abaixo da bomba agora não é violência. É isso, a gente tem que agora minimizar. Então, a gente tem que levar a sério todo e qualquer tipo de violência. Seja de uma briga, do empurrão, do outro tirando a camisa, de um soco até uma bomba e até mesmo, e espero que não aconteça, talvez por 1,5 centímetros, como a camisa do Fortaleza diz, não foi algo mais sério, entendeu? Então, a gente, todo mundo, eu acho que sempre o meu foco no debate foi contra a violência. Então, a questão não é a punição do esporte, a questão não é as autoridades de Pernambuco que estão sendo incompetentes até então. Até agora não se descobriu nada, ninguém, até agora uma investigação, eu sempre costumo falar, e aí obviamente não é só relacionado a Pernambuco. Se é a polícia de Pernambuco que sofre esse ataque, se é a governadora que sofre esse ataque, todo mundo estaria interessado de saber quem foi a pessoa que jogou essa bomba, do grupo que fez isso. E certamente, depois de uma semana, ninguém ia admitir, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que levar com a devida seriedade. Estão, novamente, usando esse caso como se fosse um mundo paralelo, que no futebol se pode tudo, e tudo bem, uma delegação, uma torcida, uma senhora, uma mulher, uma criança e tal, a gente vai aceitando esse tipo de comportamento. Então, assim, eu acho corretíssimo o Fortaleza ter se manifestado dessa maneira, colocou ali as gotas de sangue para mostrar o quão grave foi a situação, mas eu acho que a gente sempre tem que bater na tecla realmente contra essa violência, de criar medidas para combater a violência. Não adianta ficar debatendo exclusão de time, mando de campo, tirar a torcida. Se a gente não debater o foco principal, que é tentar identificar essas pessoas, as coisas vão só ser paliativas, só paliativas. Então, até agora, ninguém foi preso, fica uma ideia de justiça que precisa ser aplicada, e aí a gente vai usar as mesmas práticas anteriores, de punir torcida, de punir clube, e na prática a gente não está resolvendo o problema. Então, eu espero que, assim, cada vez mais que vai passando essa situação, a coisa vai ficando no esquecimento, né? E, enfim, né? Eu espero muito que não aconteça algo mais grave, mas é mais uma oportunidade que a gente está deixando escapar para criar medidas mais severas contra a violência. É isso mesmo, cara. Concordo plenamente. Acho aí válido ver o protesto do Fortaleza. Enfim, tem que chamar atenção, cara. Se não chamar, cai no esquecimento até o próximo atentado contra outra equipe. Aí se fala durante uma semana, 2 semanas, todo mundo esquece, acontece depois de um tempo e fica fica esse ciclo aí sem fim.